Olá, me chamo Rodrigo de Jesus Santos, sou estudante da Universidade Federal do Sul da Bahia, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências de Jorge Amado. E agora eu estarei apresentando para vocês meu trabalho final do componente curricular Violência e Subjetividade. A professora responsável é a professora Fabiana Costa. Com vocês, de quem é a culpa? Mas de quem é a culpa? No âmbito em que vivemos, é comum atribuirmos as causas aos possíveis problemas dos indivíduos e esquecermos de associar quem é ou quais são os reais motivos para existir tanta violência e insegurança dentro de uma sociedade. Porque quando vemos um assalto, culpamos os usuários de drogas ou um vagabundo? Por qual motivo, quando acontece um assassinato, culpamos um traficante ou um bandido? Aos estrupos e às pedofilias, dizemos e responsabilizamos que os autores são alguns psicopatas que estão à solto dentro da sociedade. Aos casos de alunos que agridem aos professores, temos o hábito de descrevermos e justificarmos que esses estudantes são todos uns descontrolados, sem criação, e não passa de meros delinquentes. Mas de quem é a culpa? A questão colocada no artigo de Ângela Maria Pires Caniato, por exemplo, nos abrem possibilidades de pensar a violência de acordo com os julgamentos das pessoas para além da superficialidade. A emergência da experiência, da consciência e do sentimento vivido em outrora nos dá um olhar para a modernidade. Caniato narra que a atrocidade da violência de Estado fica camuflada porque certos Estados se ortogam a prerrogativa de manter seus atos deletérios sob segredos de Estado, não permitindo o julgamento público e a condenação dos agentes a seu serviço que cometem torturas, repressão policial militar, assassinatos e desaparecem com pessoas. De acordo com Mauro Yazzie, a maior de todas as violências do Estado é o próprio Estado. O Estado é, antes de tudo, uma força que é originária da sociedade que o ortogou. O sático é que o Estado se volta contra a sociedade como um poder estranho que a subjuga. Um poder que é obrigado a se revestir de aparatos armados, de prisões e de um ordenamento jurídico que legitime a opressão de uma classe sobre outra. Nas palavras de Engels e a confissão que a sociedade se meteu em um antagonismo inconciliável do qual não pode se livrar. Daí, uma força que se coloque aparentemente acima da sociedade para manter tal conflito nos limites da ordem. A ideologia com a qual o Estado oculta seu próprio fundamento inverte este pressuposto e o apresenta como um espaço que torna possível a conciliação dos interesses que na sociedade civil burguesa são inconciliáveis. A contradição existe no corpo da sociedade dividida por interesses particulares e individuais, enquanto o Estado, ao gosto de Engels, seria o momento étnico-político, a generosidade como síntese da multiplicidade dos interesses. Mas de quem é a culpa? O Estado, no seu reino de metafísico, está protegido pela muralha da universalidade abstrata. No cotidiano da sociedade civil burguesa, onde se estraçalham as particularidades, podendo-se sempre causar o erro humano, o desvio de conduta, a corrupção. Mas de quem é a culpa? Axel Honneth narra que a linguagem que nós incorporamos nos dias atuais encontra-se na posição de um conhecimento visível
e que a construção dos indivíduos deve estar enraizada, frisando a importância dos padrões, se aceitando ou reconhecendo. Axel fala da autodescrição dos que se veem maltratados por outros, desempenhando até hoje um papel dominante. Mas de quem é a culpa? Freud narra que o ser humano é o ser do desamparo, que necessariamente precisa do outro para se desenvolver. Diante desta fala, encontra-se a brecha para subordinação e submissão ao Estado, a separação entre violência e consentimento, entre correção e consenso, veste as ideologias que procuram apresentar o Estado como uma função necessária e incontornável da sociedade humana. Assim, a violência é apresentada como o consentimento, como cotidianamente. O Estado é a garantia que a violência será oprimida. A violência é resultante da contradição inconciliável que fundamenta nossa sociabilidade. E, portanto, ela é cotidianamente onipresente e inevitável, ainda que disfarçada de formas não explícitas, como nos consensuais procedimentos legais e fundamentos jurídicos, como valores morais ou formas aceitas de se comportar-se. O Estado é a trincheira de proteção estratégica da ordem da propriedade privada e da acumulação privada da riqueza socialmente produzida. Os conflitos surgem do desrespeito a qualquer uma das formas de reconhecimento, ou seja, de experiências morais que advêm da violação de expectativas normativas. Mas de quem é a culpa? Falar sobre violência não é uma tarefa fácil, pois desde a fundamentação das civilizações, o Estado tem engendrado sua superioridade em função do seu engrandecimento, do seu poderio que o ortogou nos dias atuais. A violência está presente em todos os segmentos da sociedade, manifestando-se de diversas formas e gerando impactos e consciências sociais. A violência camuflada é um fato universal que ronda todas as comunidades, civilizações e urbanizações e é gerada pela fonte da marginalização social. Mas de quem é a culpa? A culpa? A culpa são daqueles que preferem marginalizar, oprimir e usurpar não só os direitos defendidos pela Constituição Federal Brasileira ou pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas de quem é a culpa? A culpa é dos representantes que medem esforços para dar qualidade de vida aos cidadãos. Mas de quem é a culpa? A culpa é do poder. Mas de quem é a culpa? A culpa é do poder, que com sua formosidade ludibria o povo e na sua primeira oportunidade enche os seus bolsos com dinheiro público. A culpa são deles. A culpa é do Estado. Aqui eu encerro a minha fala lembrando que precisamos resistir. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnado, palmo a palmo, na prisão integral do Termo, caiu no dia 5. Ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram, eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança.
na frente dos quais surgiam raivosamente 5.000 soldados. Assim, Euclides da Cunha narra, no clássico Os Sertões, os últimos momentos do Arraial de Canudos, comunidade formada no final do século XIX, no interior da Bahia, que sob a liderança do beato Antônio Conselheiro, chegou a reunir em torno de 25.000 pessoas em uma comunidade que produzia seus próprios meios de subsistência em uma região dominada por latifúndios improdutivos. O fim dessa história você deve conhecer. O governo federal mobilizou forças do exército para acabar com o movimento, exterminando toda a população do Arraial, num dos exemplos mais brutais de violência cometida pelo Estado brasileiro. Mas de quem é a culpa? A culpa